Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. O boletim Infogripe foi divulgado e apontou aumento em 10 capitais brasileiras e em 6 estados de casos associados à síndrome respiratória aguda grave. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou o projeto de lei que garante sigilo de informações de vítimas de violência doméstica. O governador Cláudio Castro liberou o maior investimento do estado para as escolas de samba do Grupo Especial. E pelo 4º mês seguido, em outubro deste ano, a atividade econômica brasileira teve crescimento, de acordo com as informações que foram divulgadas pelo Banco Central em Brasília. O diálogo com o objetivo de valorizar atletas em alta velocidade e que trazem um reconhecimento para Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano no ar, para você aqui ligadinho na TV Correio da Manhã e também pelas nossas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo para interagir, comentar, compartilhar a nossa programação. Você que pode nos acompanhar não só nos nossos 5 municípios de cobertura, mas também pelo nosso Facebook, em TV Correio da Manhã, e pelo nosso também canal do YouTube. Basta você também pesquisar por TV Correio da Manhã. No nosso site, tvc16.com, e você pode também ter acesso aos nossos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar com a gente, mandar sugestões de reportagens, denúncias, fotos e vídeos, você tem os nossos canais de contato. O e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. E você participa com a gente aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente começa a edição de hoje falando sobre a Câmara, que aprovou na última terça-feira um projeto de lei de autoria do presidente da Casa, vereador Júnior Coruja, que pede sigilo das informações pessoais de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como dos dependentes nos bancos de dados públicos do município. A medida tem como objetivo assegurar a privacidade e proteger as vítimas em situações de risco. O texto determina que o poder público municipal, ao exercer a função como controlador de dados, deve restringir o acesso externo não autorizado a informações dessas mulheres e dos dependentes. O compartilhamento de dados essenciais para acesso às políticas públicas e medidas de proteção será permitido, mas com critérios rigorosos que priorizem a segurança das vítimas. Além disso, o projeto garante a continuidade de produção de dados estatísticos de natureza geral sobre violência doméstica, contribuindo para a formalização de políticas públicas sem comprometer a privacidade individual. De acordo com a justificativa apresentada, a iniciativa reforça a proteção às vítimas e se alinha aos princípios da Lei Maria da Penha e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. O fato é que ainda precisa de muita iniciativa, principalmente para garantir a segurança dessas mulheres. Bom, mudando de assunto, com a chegada do Natal e do Ano Novo, falta aí basicamente 2 semanas, e a tradição de enfeitar ruas, prédios, praças, até os estabelecimentos comerciais e as residências com os famosos pisca-piscas e árvores de Natal iluminadas, a Enel de Distribuição Rio compartilha algumas dicas de segurança e economia na instalação dos enfeites natalinos. A escolha dos materiais e a correta instalação de luzes e equipamentos, com uma prévia revisão das tomadas e ligações em que serão instalados, podem reduzir os gastos no período com a conta de luz e, principalmente, evitar acidentes. Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Eu sou Ricardo Lima, eu vim aqui passar algumas dicas de segurança para você. Eu trabalho na área de segurança do trabalho da Enel. Eu gostaria muito de passar aí com vocês, nesse momento de celebração de festa, a gente ter a tranquilidade
para encontrar os enfeites natalinos seguros, ou seja, certificados pelo Inmetro. Nesse momento da compra também é legal que a gente verifique as informações da embalagem, como a potência, a tensão, a instrução de uso, assim como a parte da qualidade do produto. Para economizar nos pisca-pisca e nos outros enfeites, a dica legal é sempre a gente escolher lâmpadas de LED. Não esqueça também de fazer a revisão prévia dos enfeites, das ligações, as tomadas, para que a gente possa utilizar isso de maneira correta, sem ter riscos de acidente. E também olhar a parte da fiação para ver se tem algum fio danificado que possa gerar um risco desnecessário. Nunca esqueça de desligar o conjunto das tomadas de energia ao substituir a lâmpada ou puxar a tomada pela fiação. Isso aí causa sérios riscos para você e para o material também. E por último, e não menos importante, a gente também trabalhar aí para evitar que a instalação seja feita numa área onde pegue chuva, onde tem alagamento ou que deixa a fiação próxima a crianças e também aos animais. Obrigado, ótimas festas para vocês e um grande abraço. Então, para você, anota, inclusive, se você ainda não enfeitou a casa para essa reta final de fim de ano, já aproveita para colocar essas dicas e orientações em prática. A gente volta agora a falar sobre um caso aqui em Petrópolis que chamou a atenção. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, instaurou no último dia 6 um inquérito civil para investigar uma denúncia envolvendo a marca de roupas Criações Gênesis. A investigação foi motivada pelo lançamento de uma camisa em que a estampa trazia a frase "Não se contamine", acompanhada de uma ilustração representando mãos de pessoas brancas e negras se tocando, o que gerou ampla repercussão e críticas por suposta conotação discriminatória. No despacho que determinou a instauração do inquérito, a promotora solicitou ao PROCON informações sobre as providências adotadas em relação ao caso. Também requisitou ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, informações sobre as existências de uma ouvidoria permanente em defesa da igualdade racial no município de Petrópolis, e se o fato denunciado já era de conhecimento do órgão, pedindo ainda detalhes sobre eventuais ações realizadas. A denúncia contra a Criações Gênesis foi formalizada no MPRJ no dia 2 de dezembro pela vereadora Lívia Miranda, do PCdoB, e pelo coordenador de Igualdade Racial de Petrópolis, Felipe Graciano. À representação foram anexadas notas de repúdio emitidas por 5 entidades: o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, o Quilombo da Tapera, o Educa Afro Petrópolis, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Petrópolis e o Coletivo Povo de Santo de Petrópolis. Situação, inclusive, que a gente trouxe aqui na época, inclusive que a própria marca, o advogado da marca, enviou uma nota para a nossa equipe alegando ali que a mão não seria especificamente de uma pessoa negra, mas uma mão em decomposição. Enfim, algo que a gente vai continuar trazendo os desdobramentos para você. Vou só relembrar um caso, gente, aqui nós trouxemos também na edição dessa última sexta-feira, mas é importante ressaltar também no programa de hoje que a concessionária Águas do Imperador informou que o abastecimento de água vai ser interrompido no distrito de Pedro do Rio, aqui em Petrópolis, na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. A interrupção vai ser feita a partir das 7 horas da manhã para uma intervenção programada na estação de tratamento de água de Pedro do Rio. Ainda de acordo com a concessionária, existe a previsão de que o abastecimento seja retomado de maneira gradativa a partir das 2 horas da tarde da própria segunda-feira. Então, lembrando, economize água durante esse fim de semana e também ao longo da próxima segunda-feira para evitar os riscos de desabastecimento. Vamos falar sobre saúde. Foi divulgado na última quinta-feira o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que destaca o crescimento de casos graves de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 no estado do Ceará, que tem afetado principalmente a população mais idosa. A análise sublinha também o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 10 capitais brasileiras e 6 estados. Os dados são referentes à semana epidemiológica e a atualização abrange o período do dia 1º ao dia 7 de dezembro. Vamos acompanhar a análise da Tatiana Portela.
Nessa última atualização do Boletim Infogripe, a gente destaca o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associado à Covid-19 no estado do Ceará, que tem afetado principalmente a população mais idosa. Além disso, a gente também tem observado um crescimento das hospitalizações por SRAG em alguns outros estados, como no Espírito Santo, Santa Catarina, Maranhão e Distrito Federal, associado principalmente a um aumento, de casos por rinovírus, sendo que esse vírus tem afetado principalmente crianças e adolescentes até 14 anos no país, de modo geral. Nós também observamos um sinal de crescimento de casos de SRAG em Rondônia, porém, como o número de casos no estado ainda é muito baixo, a gente acredita que esse sinal de aumento é só uma oscilação e não representa realmente um aumento importante no número de hospitalizações por SRAG no estado. Diante desse cenário de aumento de casos graves por Covid-19 no estado do Ceará e a possibilidade desses vírus se espalhar para outros estados, é importante que todas as pessoas dos grupos de risco, como pessoas idosas, crianças, grávidas, puérperas, indígenas, profissionais de saúde e outros grupos também recomendados pelo Ministério da Saúde, que estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. Para as pessoas que moram nesses estados, onde a gente observou um aumento dos casos de SRAG, a gente também recomenda que as pessoas busquem usar máscaras dentro de locais com maior aglomeração de pessoas, com baixa circulação de ar e também dentro dos postos de saúde. E, de modo geral, é importante que todas as pessoas tenham uma etiqueta respiratória. Então, qualquer sinal de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em isolamento em casa. Mas, se não for possível fazer esse isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara. E, claro, qualquer sinal de piora desses sintomas de síndrome gripal, é muito importante procurar um atendimento médico. Bom, tá aí a gente acompanhando as dicas e orientações também, motivo pelo qual tivemos esse aumento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, então não saia daí, o intervalo é de 2 minutinhos e a gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. Agora a gente fala sobre estatísticas econômicas referentes ao nosso país. E em outubro, as vendas no comércio varejista no Brasil variaram positivamente 0,4% na comparação com o mês anterior, quando a variação foi de 0,6%. Em 2024, o varejo acumula uma alta de 5%. A média móvel trimestral, ou seja, levando em consideração os 3 meses, após a variação foi de 0,3% em setembro e voltou a variar 0,3% no trimestre encerrado em outubro. Vamos acompanhar a análise do Cristiano Santos, que é o gerente da pesquisa, e os dados foram divulgados pelo IBGE. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de setembro para outubro de 2024, teve uma variação positiva de 0,4%. Apesar de variações próximas de zero serem consideradas estabilidade com relação ao mês anterior, esse é um resultado positivo e representa o 9º mês em 10 possíveis no ano de 2024 com variações não negativas. Então, apenas junho de 2024 teve um resultado de queda, efetivamente, que foi em menos 0,9%. Em todos os outros meses, ou o resultado foi positivo, ou a variação foi muito próxima de zero, como aconteceu nesse mês de outubro, como também havia acontecido em agosto, menos 0,2%, ou em março, mais 0,2%. O ano de 2024 tem sido muito bom para o comércio varejista, tanto é que o nível recorde da série histórica do índice de base fixa se renovou pela 3ª vez nesse ano de 2024. Antes disso, esse nível recorde estava lá em outubro de 2020, um pouco depois do pior da pandemia. Mas no ano de 2024, esse número, esse patamar de outubro de 2020 cai já em maio, e depois esse recorde se renova em setembro e agora também em outubro. Em termos setoriais, os resultados também são amplamente positivos. Das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE para o comércio varejista, 6 tiveram resultados no campo positivo. Apenas 2 tiveram um resultado no campo negativo, que foi a farmacêutica com 1,1 e também outros artigos de uso pessoal e doméstico com 1,5. No campo positivo,
houve uma amplitude maior, um resultado com variações maiores, como imóveis e eletrodomésticos, com 7,5% de crescimento, e também equipamentos e material para escritório, com 2,7% de crescimento. Ao incluir as atividades do varejo ampliado, o resultado da margem fica ainda maior. O varejo ampliado fecha, então, outubro com 0,9% de crescimento com relação a setembro. E isso também foi muito por conta de veículos e motos, partes e peças, que teve um resultado de 8,1% de crescimento. Mas material de construção também, que compõe o varejo ampliado, também teve um crescimento bastante forte. Outro resultado que corrobora com essa visão de um ano de 2024 muito acima, em termos de patamares dos anos anteriores, é o acumulado do ano. Um acumulado de janeiro a outubro de 2024, com referência ao mesmo período de 2023, está em 5,0%. Esse resultado, só para você ter uma ideia, é muito superior ao acumulado a todo o ano de 2023, que foi de 1,7%, que já tinha sido superior ao ano de 2022, com 1,0%. Então, esse resultado de 5,0% no acumulado de janeiro a outubro de 2024 só vai ter similar lá em 2012, cujo resultado do ano foi de 8,4%. Então, isso também é uma leitura bastante importante para entender o desempenho do comércio varejista nesse ano de 2024. E nesse acumulado aparece também algumas atividades distintas da margem, como a própria farmacêutica, que tem um comportamento, um crescimento de quase 15% no acumulado do ano. Então, essa queda na margem da farmacêutica, ela é apenas também um rebatimento desse crescimento mais intenso dessa atividade ao longo desse ano de 2024. No que se refere com a comparação com o mesmo mês do ano anterior, outubro teve um resultado bastante positivo também, de 6,5%. E nessa série, o resultado é positivo já há muito tempo, todo o ano de 2024 e praticamente todo o ano de 2023 também. E muito puxado pela farmacêutica, que eu tinha citado anteriormente, mas também por outras atividades, como móveis e eletrodomésticos, com um crescimento de quase 10%, e também por hiper e supermercados, com um crescimento de 5,6%, e com peso muito grande no indicador total, o que também dá muita relevância para o resultado desse setor. No varejo ampliado, o resultado é similar, no interanual, 8,8% em outubro de 2024 com relação a outubro de 2023, e também puxado por veículos e motos, partes e peças, com 27,4% de crescimento. Material de construção também veio forte, com 2 dígitos de alta, 12,2%, e o único revés ficou por conta de atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, com uma queda de 5,8%. Esse setor ele vem em queda já há alguns meses por conta do transporte da safra. A gente segue falando sobre estatísticas econômicas aqui no Correio Petropolitano Debate, e pelo 4º mês seguido, em outubro desse ano, a atividade econômica brasileira teve crescimento, de acordo com as informações que foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Banco Central em Brasília. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou alta de 0,1% em outubro em relação a setembro, de acordo com os dados desacionalizados, que é ajustado ali para o período.
No mês, o IBC-BR atingiu 154,4 pontos na comparação com outubro de 2023. Houve um crescimento de 7,3%, sem o ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado em 12 meses, ou seja, levando em consideração outubro do ano passado até outubro desse ano, o indicador também ficou positivo em 3,4%. A gente fala agora sobre o Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro anunciou nesta quinta-feira o maior investimento da história do governo do estado às escolas de samba do Grupo Especial. Vão ser destinados 40 milhões de reais para o espetáculo carnavalesco no Sambódromo. Parte desse recurso será utilizada também para a operação na Sapucaí, em serviços como iluminação, sonorização e a iluminação. Vamos acompanhar a fala do governador Cláudio Castro referente a esse investimento. Esse ano nós decidimos, então, tirar das escolas de samba completamente a questão da lei de incentivo à cultura e passar a colocar, que ano que vem já vai estar no orçamento do Estado todo ano, e a segunda decisão, que é fazer esse aporte em duas parcelas. Uma ainda no ano anterior, ou seja, esse ano ainda no ano de 24, e a segunda parcela mais próxima ao Carnaval, no ano do próprio Carnaval, para que vocês possam comprar mais barato, para que vocês possam ter previsibilidade de fornecedores, para que vocês possam ter as contas de vocês organizadas. Também a questão do patrocínio tem que ser organizada. E eu acredito que a gente dá um passo muito importante na relação Estado-Carnaval, poder público-Carnaval, que a gente nunca teve antes. Tá aí, né? Impressionante, a gente já tem aí, na verdade, os preparativos para o Carnaval do ano que vem. Faltam aí pouco mais de 2 meses, né? Passa rápido o ano. Vamos falar sobre um outro tema. Em 2022, a proporção de brasileiros que viviam em domicílios alugados manteve a trajetória de crescimento e chegou a 20,9% da população. Em 2000, essa parcela era de 12,3% e em 2010, de 16,4%. Ainda assim, há um considerável predomínio dos domicílios próprios, com 72,7% da população brasileira residindo em domicílios de propriedade de alguns dos moradores, seja pago, herdado, ganho ou ainda pagando. Já 5,6% da população vivia em domicílios cedidos ou emprestados por empregador, familiar ou de outra maneira, e 0,8% em outras condições de ocupação. Em 2000, essas proporções eram de 76,8% para domicílios próprios, 9,7% para domicílios cedidos e 1,2% em outras condições. Em 2010, 75,2%, 7,7% e 0,7% respectivamente. Os dados são do Censo Demográfico 2022, características dos domicílios, resultados preliminares da amostra, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Em relação aos elementos estruturais do domicílio, o Censo Demográfico 2022 investigou o material predominante nas paredes externas. Uma proporção de 87% da população brasileira residia em domicílios com paredes externas de alvenaria ou taipa com revestimento. O segundo material mais comum foi a alvenaria sem revestimento, com 7,6%. A madeira para a construção foi o material predominante nos domicílios de 4,1% da população, seguida pela taipa sem revestimento, com 0,6%, enquanto 0,1% da população residia em domicílios com paredes de madeira aproveitada de tapume, embalagens ou andaimes. Os materiais não cobertos pelas categorias anteriores compunham as paredes de 0,5% da população em 2022. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você uma representação da entrevista que fizemos aqui no programa para falar sobre o título de Matheus Tyson na Fórmula V Open 2024. O piloto petropolitano que foi campeão participando pela primeira vez na competição. Então não saia daí que a gente volta já já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá início agora à nossa entrevista e vamos conversar com o piloto e agora campeão Matheus Tyson, ele que foi campeão no último domingo da Fórmula V Open 2024. A gente já conversou com ele aqui em outras oportunidades, inclusive recentemente, para falar sobre a expectativa dessa terceira e última etapa na temporada. Ele voltou com o troféu para casa e para Petrópolis e a gente conversa então mais uma vez com ele. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua presença. É claro, já que deixar os meus parabéns por esse título. Primeiramente, muito obrado. Eu que tenho que agradecer por todo o apoio, que eu recebo desde os fãs, família, o apoio e o espaço que vocês aqui na TV sempre abrem aqui para mim falar sobre a carreira, sobre tudo do automobilismo, e é muito bom poder retornar aqui para falar com você, realmente sendo campeão da Fórmula V, Então deu tudo certo. Tá certo. Agora me diz um pouquinho como que foi, Matheus, a corrida em si. A gente que na última entrevista que a gente fez, você até comentou que você preferia uma pista mais quente, que você tinha um controle melhor ali do veículo. A corrida foi nesse estilo, não foi? O que mais foi difícil nessa terceira e última etapa? Pois é, a gente, como você falou, a gente conversou sobre as condições de pista, Na segunda etapa do campeonato eu tive um desempenho muito bom com a pista mais quente e apesar desse fim de semana agora, no sábado principalmente, está muito calor, no domingo tivemos uma grande cobertura de nuvens, E esfriou um pouco a temperatura da pista e isso iguala um pouco mais todo mundo, E eu particularmente que gosto de andar com menos aderência, acabou que deu uma igualada e a corrida foi muito disputada, uma corrida emocionante, Quem pôde acompanhar no YouTube teve boas emoções,
Mas foi, sobretudo, foi competitiva, foi divertida e o mais importante é sair com um título, né? E falando um pouquinho também agora sobre o pós, a corrida. Quando foi que caiu a ficha definitivamente? Ou já caiu ou não caiu ainda a ficha de que você foi campeão? Cara, se eu disser que já caiu a ficha 100%, eu estaria mentindo, porque as coisas vão acontecendo, a gente tem vários compromissos, assim, como vir aqui, e no caso de uma vitória é mais rápido, sabe? Você vence e aquele momento, vem aquela euforia toda, mas o título é uma coisa que se espalha pelo resto do ano e pelo resto da vida, né? Nesse caso, então, ainda não caiu a ficha. E talvez seja bom que seja mais lento para, né, aproveitar cada momentinho dessa conquista, que é muito importante, né? Meu primeiro campeonato na Fórmula V, sai com 2 vitórias, inclusive também a pole position para essa última etapa e a melhor volta. Então aproveitar, e realmente ainda não caiu a ficha 100% não. Você imaginava que, tendo em vista que é a primeira vez que você participa da competição, você obteria esses resultados? Olha, eu conversando com os meus pais, amigos lá no início, né, imaginava e gostaria de fazer uma competição bem justa, uma competição em que eu pudesse representar bem a cidade, minha família e amigos. Mas, assim, apesar de eu particularmente ser uma pessoa confiante, um piloto confiante, muito confiante, às vezes até um pouco demais, isso muitas vezes acaba atrapalhando um pouquinho, mas no geral a confiança é muito importante, mas não imaginava que seria de tanto sucesso, né? A gente sabe que quando você inicia uma coisa diferente, o tempo de adaptação pode variar, tem pessoas que demoram um pouco mais para chegar no ápice, tem outras que demoram um pouco menos. Então eu diria que eu fiquei, além de muito feliz com as 2 vitórias e o título, também diria que fiquei aquele ar de surpresa, assim, muito bom, sabe? Um desempenho que superou as expectativas, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, a gente tem a imagem para colocar na tela para você do troféu do Matheus, na verdade um conjunto aí de troféus referentes à Fórmula V Open. Vamos lá, Matheus, para quem está em casa nos acompanhando entender. A gente tem aí 4 troféus. Para você que está em casa, a gente vai começar então da direita para a esquerda no nosso televisor. Então vamos lá, Matheus. Primeiro troféu ali à direita, o mais baixo é... Isso, da direita mais baixo ali, como vocês podem ver até o desenho do traçado ali do Autódromo de Piracicaba, né? Do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, que foi o troféu da primeira etapa, em onde eu conquistei a vitória, né? O troféu de primeiro lugar. O troféu logo à esquerda dele ali, aquele mais dourado, é o troféu da segunda etapa do campeonato, que também conquistei o primeiro lugar. Que inclusive você trouxe aqui ao vivo pra gente. Exatamente, com certeza. E eu particularmente acho que é um dos mais bonitos, se não... das etapas eu acho que é o mais bonito. E o mais na esquerda, lá no cantinho, é o da terceira etapa, onde nós conseguimos o segundo colocado, né, o segundo lugar, né, confirmando o título, né, que nos rendeu esse troféu dourado, que está um pouco mais à frente ali, que é o nosso troféu de campeão da Fórmula V Open. Tá certo. Inclusive o Matheus chegou a trazer o troféu aqui pra gente, e nos nossos telejornais você vai acompanhar com mais detalhes o troféu e também um pouquinho sobre a trajetória do Matheus. Agora, Matheus, como que foi também aquele período ali depois da corrida, como que foi também a recepção da família, dos amigos, dos apoiadores que acreditaram em você também durante essa competição? O pós-corrida foi... são muitas emoções junto, né? Como eu conversei com muitas pessoas, né? Esse é um sonho de criança, né? E você não imagina que você um dia vai conseguir isso, porque assim, eu nunca tive possibilidade, minha família nunca teve possibilidade de me iniciar no automobilismo, no kart, né, como todo mundo inicia. Nunca tivemos a verba, né? Então assim, era um sonho bem distante para uma família de baixa renda, né? E quando eu vi o sonho realizado, né, muita felicidade e um mix de emoções, e a recepção
tanto da minha família quanto dos apoiadores, patrocinadores, foi tudo sensacional. Eu ainda tenho que levar esse troféu para vários lugares. Muitas pessoas da minha família ainda não conseguiram ver. Então, próprios amigos da Central Tintas, inclusive, eu tenho que levar para eles lá para a gente tirar uma foto e tal. Então, muita gente feliz, isso que é bacana, né? O troféu de campeão não é meu, né? Somente. São várias pessoas que acreditam em mim e que contam com o sucesso, né? Vendo a dedicação e tal, a gente imagina que tem sucesso e é muito bom poder ver o sorriso no rosto de todo mundo que me encontra e parabeniza. Essa história é de todos nós, né? Agora, Matheus, já tem algum espaço reservado para colocar o troféu de campeão ou ainda está decidindo onde vai ficar? Cara, não tem, não tem. Para falar a verdade, eu ainda não tenho nenhum local para guardar nem os 4, né? Eles estavam ficando num cantinho especial, né? Mas não tenho ainda uma estante, como meu pai costuma dizer, né, que tem um comentarista, né, de automobilismo que diz que tem que chamar o marceneiro para fazer a estante. E eu realmente estou precisando aí. Se tem algum marceneiro aí, manda o contato aí que eu preciso de uma estante para os troféus, que está aumentando, né? Começou com um pequenininho, a gente imagina, poxa, quem sabe mais um. E então a família aumentou, já são 4, né? Então estamos precisando de espaço e de uma estante, com certeza. Tá certo. Agora, Matheus, obviamente a gente não poderia deixar de falar também, já pensando em ano que vem, como que estão aí as preparações para o ano que vem. Lembrando que para quem é campeão da Fórmula V Open ainda tem um desconto, é isso, né, Matheus? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. E, obviamente, como que você também aí se planeja para 2025. Sim, o campeão da Fórmula V Open tem no automobilismo a gente sempre fala muito, principalmente no início, em valores, né? Por isso que é muito difícil, eu sempre gosto de acrescentar isso, né? É muito difícil você dizer, tal piloto é melhor do que tal piloto, porque não é somente dentro de pista, né? Existe o trabalho financeiro que é o mais importante. Você pode ser o melhor piloto do mundo, mas se você não tiver o aporte financeiro, você não vai estar na pista, você não vai treinar, não vai correr. Então, o desconto, né, que o campeão da Fórmula V Open recebe para a próxima categoria, que é a Copa SCPA, é um desconto muito bom de 50%. Então, a competição deixa de custar em torno de 30 mil para 15, 16 mil, um pouco a mais por conta das taxas que tem, né? Então, é um valor mais alcançável. Então, a minha ideia é possivelmente, né, competir na Copa SCPA, nessa nossa terceira etapa do Open. Nosso tempo de volta está bem igual com o pessoal que tem mais experiência, que disputa a Copa SCPA. Então, além de bom financeiramente, nós estamos num ritmo bom, que vai dar trabalho para os caras e continuar a nossa evolução, né? Tudo é uma evolução, do Open para a Copa SCPA, para o Campeonato Paulista, campeonatos nacionais, a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, quem sabe Copa SCPA 2025, né? Estaremos lá. Tá finalizando os últimos detalhes. E, Matheus, referente agora também a esse período agora, a minha pergunta é a seguinte: qual que é o intervalo para o reinício das corridas? E como que você vê esse intervalo? Ele é um momento para descansar, adotar novas estratégias, reassistir as corridas, começar a estudar, por exemplo, a Copa SCPA, que é um dos objetivos aí para 2025, como você pretende aproveitar, digamos assim, esse intervalo para o início da temporada que vem? Então, a primeira palavra que você citou, que é o descansar, infelizmente não tem como. Não, né? Porque, assim, nesse momento que terminou o campeonato, eu, inclusive, me peguei, assim, com muita coisa na mente. O que eu vou fazer no ano que vem? Até eles me informarem como ficariam os valores mais ou menos, ficava muito incerto, né? Você não sabe, né? O que você vai fazer no ano que vem, né? Então, agora sabendo dos valores, enfim, das condições, eu tenho que continuar fazendo todo o meu trabalho aí de divulgação, de captar patrocínios, captar parceiros, apoiadores, né? Então, infelizmente, não tem como descansar. Você sai de um ano já buscando o que você vai fazer no outro. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, né? Se você tem um hiato aí de um ano, você perde a sequência. As pessoas que estão com você, naturalmente, é coisa da vida, né? Acabam se distraindo, se afastando. E para você recomeçar lá na frente, é muito difícil. Então,
temos que dar prosseguimento aí, né? Acabou esse campeonato, já temos que pensar no outro. Você citou sobre os estudos, né, dos adversários da Copa SPA, que são adversários mais experientes, também tem que ser feito tudo isso. Estudar as onboards, as câmeras, né, e tudo. Para iniciar o campeonato tem um espaço grande ainda, acredito que seja lá por volta de março, abril, que deva iniciar a nossa temporada. Então até lá vamos ter treinos livres, e isso é uma coisa imprescindível. Você ter tempo de pista só para você treinar e não competir, ter que defender posição, atacar, enfim. Você ter um treino livre, 1 hora, 1h30 na pista, com telemetria, estudando onde você está errando, onde você tem que entrar melhor. Isso também tem que ser feito, então o trabalho realmente não para. Até o início da próxima temporada a gente vai trabalhar bastante ainda. Uhum. E além dessa experiência que você comentou que os pilotos de SPA eles têm um pouco a mais, o que difere, o que você vê aí também como um outro ponto crucial que difere a Fórmula V Open da SPA? Sim, você citou um ponto muito importante. Na Fórmula V Open existe um sorteio dos carros, né? Esse é o diferencial principal, né? Existe um sorteio dos carros antes da prova, ou seja, os carros são todos bem iguais, mas eles são utilizados para treinos livres durante as semanas, então um carro pode ter um desgaste um pouco maior de pneus, de freios, então no sorteio você pode dar sorte às vezes de pegar um carro melhorzinho, às vezes pode dar a má sorte de pegar um carro um pouco mais desgastado. Eu acredito inclusive que nessa última etapa teve um pouco disso, né? O carro estava muito dianteiro, como eu conversava com você antes, todo ponto de frenagem, né? Sempre travando roda e tal. O balanço de freio podia estar um pouco mais para frente, e como nós não podemos ajustar também, essa é uma outra questão, né? Na Copa SPA você pode ajustar o carro como você quiser, pressão de pneus, pressão de freio, suspensão. No Open nós não podemos, então quando eu me deparei com aquilo no treino, eu falei, bom, de qualquer jeito agora tem que ir, né? Do jeito que está mesmo. Então conseguir chegar na Copa SPA vai ser muito bom, que a gente consegue trabalhar com essa questão de ajuste de carro e tal, e aí a gente tem um carro para a temporada toda, né? Então dá para criar mais um conjunto com o carro, né? Entre carro e piloto, né? Com certeza, isso. Nossa. E também, só um adendo, né? Mais espaço para patrocinadores também. Que no Open nós só temos na lateral do carro, já na Copa SPA nós temos o carro inteiro, então eu que já tenho os amigos da Central Tintas como apoiadores, patrocinadores, outras empresas que também queiram participar, temos bastante espaço no carro, então para você que é empresário da nossa cidade, que quer apoiar um atleta, um piloto de automobilismo e colocar a sua marca, né, em notoriedade no esporte, só falar comigo. Tá certo. Qual que é a rede social, então, aproveitando? Beleza. No Instagram é Matheus Tyson, assim como está escrito aí no tickerzinho aí embaixo aí. É só você me achar lá no Instagram que a gente troca uma ideia e a gente faz acontecer. Tá certo. Matheus, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Parabéns mais uma vez pelo campeonato e quem sabe na temporada que vem a gente está aqui de portas abertas para falar mais um pouquinho sobre automobilismo. Beleza, Richard. Eu que agradeço todo o apoio de vocês, é muito importante. E com certeza estarei aqui novamente, se Deus quiser, com ótimas notícias, com um bom início de temporada. A gente vai buscar mais um título aí para a nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês aqui da TV, obrigado aos nossos telespectadores pelo apoio de sempre, e é isso. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. Música